Pense em todas as coisas com as quais você entra em contato em um dia. Essas coisas não surgiram do nada. Na maioria dos casos, fizeram uma jornada que atravessou limites da cidade ou até fronteiras de países. E uma perna da viagem provavelmente envolveu um destes. Poderíamos chamar os caminhões de espinha dorsal do comércio. Infelizmente, a forma como eles funcionam agora é muito prejudicial para o planeta. Basta olhar para a Europa, onde caminhões e ônibus mal representam uma parcela dos veículos na estrada. No entanto, são responsáveis por uma grande parte das emissões de transporte, que continuam aumentando devido à necessidade crescente de mover mais carga. Nossa melhor aposta é torná-los livres de emissões, e isso significa motores elétricos. Eles podem ser alimentados por duas opções que você já conhece da indústria automobilística: baterias e hidrogênio. Mas os caminhões enfrentam um conjunto diferente de desafios em comparação com os carros de passageiros. Geralmente, percorrem distâncias maiores e transportam cargas muito mais pesadas. Então, qual sistema vencerá a corrida pelo caminhão do futuro? Ou precisamos de ambos? Se falássemos sobre caminhões de zero emissões há alguns anos, você poderia ter sido ridicularizado. Havia muitas ideias preconcebidas sobre o que as baterias poderiam fazer e o que eram. A ideia era que as enormes baterias necessárias para alimentar esses grandes caminhões comprometeriam o quanto de carga eles poderiam transportar. Transportar cargas pesadas faria com que as baterias se esgotassem no meio da jornada. Os operadores de frete, muitas vezes, têm margens de lucro apertadas. Tempo é dinheiro, e eles realmente não querem desperdiçá-lo em horas de carga. Então, o foco mudou para células de combustível. Esses dispositivos essencialmente funcionam como baterias que funcionam com hidrogênio armazenado e oxigênio do ar. Eles podem gerar eletricidade suficiente para alimentar um caminhão. E seus únicos subprodutos são calor e água. Claro, é preciso muita energia para produzir hidrogênio puro para que ele possa ser usado como combustível. Mas mesmo assim, um caminhão a hidrogênio produz até 33% menos emissões ao longo de seu ciclo de vida do que seu equivalente a diesel. As economias são muito maiores se o hidrogênio for produzido com energia renovável. Mas isso mal está acontecendo. Falando simplesmente, caminhões a hidrogênio podem reduzir as emissões sem comprometer a capacidade de carga ou exigir pausas longas. Então, à primeira vista, as células de combustível a hidrogênio parecem ser uma solução certeira para caminhões. Mas aqui está a questão. Todas essas suposições sobre baterias, muito caras, muito pesadas, já estão um pouco desatualizadas. O que aconteceu nos últimos anos é, digamos, surpreendente. As baterias se tornaram muito mais baratas muito rapidamente, e sua densidade de energia melhorou. Isso significa que um caminhão pode ter muito mais autonomia com a mesma capacidade de bateria. Os pesquisadores também estão trabalhando em sistemas de carregamento de megawatts para caminhões pesados. O objetivo? Reduzir o tempo de carga de várias horas para apenas 15 minutos. Isso permitiria que os motoristas de caminhão carregassem os veículos durante sua pausa obrigatória para dirigir, que, é claro, varia ao redor do mundo. Embora isso ainda seja um desafio massivo em termos de infraestrutura. O que fez o pêndulo se inclinar a favor dos motores elétricos a bateria foi o investimento em larga escala em VS como estes. Porque quando se trata de carros de passageiros mais ecológicos, a maioria dos governos e produtores está apostando em baterias. Caminhões elétricos a bateria também têm a vantagem de serem mais baratos de operar do que caminhões a hidrogênio, porque são mais eficientes. Veja,
para alimentar uma célula de combustível com hidrogênio verde, é necessário transformar eletricidade em hidrogênio, transportá-lo para postos de abastecimento e bombeá-lo para uma célula de combustível que então o transforma de volta em eletricidade. Aproximadamente 60% da energia se perde no caminho. Compare isso com um caminhão totalmente elétrico. Ele precisa de energia para carregar uma bateria, que então alimenta o motor. Apenas cerca de 20% é perdido. Quando você compara essas duas estratégias, a estratégia de células de combustível a hidrogênio usa 3 vezes mais eletricidade verde, para gerar um kWh nas rodas do veículo. Você precisa de 3 vezes mais turbinas eólicas, 3 vezes mais painéis solares ou 3 vezes mais usinas nucleares. O fato de os caminhões elétricos a bateria serem mais baratos de operar faz uma grande diferença. Isso compensa o investimento inicial para comprar o veículo, que é alto, maior do que para caminhões a células de combustível. Portanto, se olharmos para o custo total de propriedade, a soma de todas as despesas para um veículo ao longo de seu ciclo de vida, os caminhões elétricos, a bateria, saem muito bem. Mais importante ainda, eles podem se tornar ainda mais baratos do que caminhões a diesel antes de 2030. Veja como isso está acontecendo rapidamente para trailers de longa distância em toda a Europa. Claro, os caminhões elétricos a bateria têm a vantagem adicional de emitirem muito menos do que seus equivalentes a diesel. Eles podem ser alimentados por uma mistura de eletricidade de combustíveis fósseis e renováveis. Isso economiza cerca de 63% em emissões. Se forem alimentados apenas com energia limpa, isso economiza 92%. À medida que as tecnologias de bateria se desenvolvem rapidamente, isso levanta a questão: a corrida entre caminhões elétricos e a hidrogênio já acabou? E o que isso significa? Na maioria dos países, os caminhões elétricos a bateria ainda representam menos de 1% das vendas, mas as projeções indicam que eles constituirão a grande maioria do mercado europeu até 2050, e fabricantes como Daimler e Volvo, que estão apostando no hidrogênio, não estão apostando nele em vez das baterias. Mas além das baterias, além das conversas informais no trabalho, os fabricantes de caminhões deveriam investir em hidrogênio, apesar do que já vimos? É um debate muito interessante porque você tem grandes corporações multinacionais chegando a conclusões muito diferentes. Regulamentações que sinalizam às empresas que é para lá que o futuro dos caminhões está indo são vitais. Elas retiram algum risco dessa grande transição. O mesmo precisa acontecer para estimular os fabricantes a produzirem em massa caminhões de zero emissões, porque no momento não estão sendo produzidos o suficiente para que os operadores de frotas façam a troca. Portanto, a UE está buscando revisar seus padrões de CO2 para caminhões. Embora não acabe com os motores de combustão interna, a proposta quer que os novos veículos pesados emitam 90% menos até 2040. Ambos os caminhões, a bateria e as células de combustível precisam enfrentar sua infraestrutura e fornecimento. Mas há um desafio específico para caminhões a hidrogênio, e esse é o preço do combustível. Precisamos comercializar a produção de hidrogênio. Atualmente, quando se fala de hidrogênio verde, estamos produzindo hidrogênio em uma escala muito pequena. E é uma coisa simples. Quando você amplia sua produção, você pode reduzir os custos. Aqui é onde as estimativas divergem bastante. Algumas projeções são otimistas, enquanto outras dizem que continuará sendo caro pelas próximas décadas. Então, o preço do hidrogênio em queda é mais um talvez em uma longa lista de incertezas durante essa transição. Porque para nos trazer todas essas coisas que usamos todos os dias, sem todas essas emissões, algumas grandes perguntas ainda precisam ser respondidas. Quão mais baratas
e menores as baterias podem ficar? Quão rápido elas podem ser carregadas? E haverá energia verde suficiente? De qualquer forma, precisamos fazer algo para descarbonizar o setor. Precisamos fazer isso rapidamente. Parece que os caminhões elétricos puros estão muito à frente dos caminhões a hidrogênio na corrida para entregar nossos bens futuros, mas ambos estão nos aproximando da mesma linha de chegada: alcançar nossas metas climáticas.